O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, nosso Senhor hoje na liturgia quer nos chamar a atenção da nossa postura diante da lei. O tema de fundo, o pano de fundo hoje da liturgia deste domingo é a lei de Deus. Esta lei que nós também, como católicos, devemos respeitar, devemos seguir. Nós temos os 10 mandamentos da lei de Deus, temos também os 5 mandamentos da igreja. São leis que nós devemos seguir, mas nosso Senhor está nos questionando de que modo nós devemos seguir estas leis. E de que modo nós, então, seguimos aquilo que a lei nos ensina, aquilo que a lei nos exige. Nós ouvimos na primeira leitura, tirada do livro do Deuteronômio, Moisés, que foi falar ao povo sobre a lei que Deus tinha escrito lá nas tábuas de pedra. E antes de dizer exatamente quais eram as leis que Deus estava exigindo daquele povo, ele disse algumas coisas que são importantes para nós. Olha só como começa o trecho que nós ouvimos hoje. Agora, Israel, ele estava falando lá para o povo, ouve as leis e os decretos. O primeiro passo é ouvir.
Isso que muitas vezes nós achamos que fazemos, e talvez até fazemos bem, nós ouvimos. Mas será que nós conseguimos de fato absorver aquilo que ouvimos? Porque Moisés diz de maneira muito clara: ouve, guarda e põe em prática. Será que é isso que nós fazemos com a lei de Deus? Será que é isso que nós fazemos com a palavra que nós escutamos? Aqui Moisés está chamando a atenção do povo para que eles pudessem ouvir e então cumprir aquilo que Deus pede dele. E se nós não ouvimos a Deus, como é que vamos cumprir? Como é que vamos colocar em prática aquilo que Deus nos pede se nós não ouvimos a Deus? E aí podemos dizer: mas padre, eu ouço a Deus, eu estou agora aqui sentado, estou ouvindo, ouvi a palavra, eu escutei aquilo que foi proclamado no Evangelho. Será que nós ouvimos mesmo? Será que nós guardamos a palavra? Será que esta palavra de fato faz alguma coisa na nossa vida, transforma a nossa vida, muda a nossa vida de algum modo? Ou será que a gente só escuta e daqui a pouco, quando formos embora, já esquecemos? Vamos fazer um teste? Não precisa ninguém responder, cada um pensa por si aí, sem consulta a prova agora. Qual foi o evangelho do domingo passado? Não é? Qual foi? Porque se eu não sei qual foi, significa que ele não fez nada na minha vida, nada na minha semana. Significa que Deus não agiu através da palavra, significa que eu escutei, é verdade. Talvez até tenha achado bonito, talvez tenha até escutado uma homilia interessante, mas o que mudou? Essa palavra, se ela não entra pelos nossos ouvidos e cai no nosso coração, nós não conseguiremos cumprir aquilo que Deus quer de nós. Porque olha o que São Tiago diz na segunda leitura: sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se achamos que já somos católicos só porque eu escuto a palavra, só porque eu ponho lá na internet e vejo lá o evangelho do dia, e isso e aquilo outro, só porque eu só escuto, nós estamos nos enganando a nós mesmos. Ou nós somos praticantes da palavra, ou nós estamos nos enganando. E esse é um cuidado que todos nós, a começar de mim, temos que tomar. Por quê? Porque a palavra pode muitas vezes ser para nós apenas um ruído, apenas algo que talvez até me incomode, até fale alguma coisa, mas se eu não coloco em prática, se eu não deixo esta palavra permear meu coração, eu não consigo praticá-la. E se isso não acontece, desculpe, nós ficamos muito parecidos com os fariseus. Se a palavra de Deus todos os dias, e lembra, a palavra aqui não é o texto, tá bom? A palavra de Deus é quem? É Cristo, o verbo que se fez carne. Este verbo que se fez carne é nosso Senhor. Se eu escuto esta palavra que é Cristo e nada muda na minha vida, eu começo a viver como os fariseus. E olha no Evangelho o que os fariseus estavam questionando. Estavam cobrando de Jesus porque os seus discípulos não lavavam as mãos para tomar os alimentos. Era uma lei dos judeus. Os judeus tinham muitas leis, 613 leis. E eles seguiam, principalmente os fariseus, ao pé da letra, à risca, no mínimo detalhe. E aqui, se for ficar falando dessas leis, nós vamos ver que eram coisas absurdas. Já disse em outras homilias algumas delas. Mas o que vale aqui para a gente entender é que, quando a palavra de Deus não cai no nosso coração, nós somos como os fariseus. E a primeira coisa que os fariseus estão fazendo aqui é tomando conta da vida do outro.
Os fariseus estão lá, olhando para os discípulos de Jesus só para esperar que eles errem em alguma coisa, que eles façam alguma coisa que não é segundo conforme a tradição que eles viviam. Quantas vezes nós somos como os fariseus? Se a palavra de Deus não nos transforma, nós somos aqueles católicos que vão sempre ficar achando um problema na vida do outro. Olha lá o fulano, olha o que o outro fez, olha o que aquilo outro. Quantas vezes isso acontece? Quantas vezes nós somos como esses fariseus? Às vezes até fazemos do mesmo jeito. Jesus, o fulano ali, nem vai na igreja. Olha lá, recebeu a graça que eu estava esperando e o Senhor não me deu. Vocês nunca viram uma história assim? Quantas vezes nós somos como os fariseus? Por quê? Porque a palavra não muda a nossa vida. Nós continuamos, nós viemos, escutamos a palavra, saímos ali fora e nada mudou. Uma outra coisa que os fariseus aqui, por conta dos seus costumes de seguir a lei estritamente, fazem, e nós como sociedade humana hoje estamos também muito propensos a fazer do mesmo modo, infelizmente, inclusive dentro da igreja, fazer uma associação do pecado com o crime, a lei de Deus com a lei dos homens. Se for crime na lei dos homens, então eu não faço, porque deve ser crime na lei de Deus. Porém, o que não é crime na lei dos homens, então não tem problema, porque eu nem julgo ser pecado. Do que eu estou falando? Quantas vezes eu já escutei pessoas dizerem: padre, eu não tenho nem pecado. Olha, eu não matei, eu não roubei. Aí, mas tem aqueles pecadinhos, né, padre, de todo dia, aqueles negócios e tal. Sabe, uma pessoa que se confessa desse jeito, um católico que tem uma mentalidade desse modo, de fato, é mais fariseu do que católico. Porque nós não podemos associar, então, se é um crime, é claro, se você rouba, aí pode ser que você seja descoberto, a polícia vai lá e vai te prender. Se você mata, pode ser que aconteça a mesma coisa. Mas se você conta uma mentira, não tem ninguém que vai te prender. Se você fala mal da vida do outro, não tem ninguém que vai bater lá na sua porta e falar: você está preso porque você falou assim, assim, assim da vida do fulano. Não tem. E aí o que acontece conosco? O que tem? Uma mentirinha, né? Afinal de contas, todo mundo fala. Nossa, essa época agora, todo mundo fala mal de todo mundo. Nós vamos achando que o pecado, nós vamos banalizando o pecado. E banalizando o pecado, nós estamos perdendo a graça de Deus. Para quem não sabe, uma mentira contada consciente é um pecado mortal. Não deveria uma pessoa assim se aproximar da Sagrada Comunhão. Assim como falar mal do outro. Mas estava todo mundo falando. Não importa, você não é todo mundo. Tenha coragem de dizer: fulano, para de falar isso, porque nós vamos ofender a Deus. Eu não quero ofender a Deus. Seja homem. Como diz Santa Teresa para as irmãs lá no Carmelo: esto vir, sejam homens. Tenham força de disseminar a palavra de Deus. Ao invés de ficar ali fazendo o que todo mundo está fazendo. Isso é a atitude do fariseu, não de um católico. E aí um outro detalhe que nós vemos aqui e que Jesus critica dos fariseus e que nós corremos um grande risco também de viver. Jesus então responde: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. O que Jesus está dizendo para os fariseus? Que eles só vivem a sua fé de aparência. Cuidado, queridos irmãos, porque é muito fácil se parecer católico. É muito fácil. É muito fácil parecer que a gente reza, porque basta chegar aqui, aí eu fico ali, né, inclino o pescocinho para falar que é piedoso, etc. Aí sai daqui, é outra coisa. Eu não vou nem falar o nome.
Aqui serve a Deus, aqui tá bonitinho, né? Lá fora, cuidado com a aparência, viver só de aparência. É isso que Jesus está criticando. Por fora louva, mas o coração está longe. Onde tem estado o seu coração? Jesus vai dizer que uma pessoa com o coração longe dele, nada adianta o culto que me prestam, porque só sabem seguir os preceitos humanos. Onde está o teu coração? Eu acho que é uma boa oportunidade para pararmos agora e pensarmos mesmo, cada um aí na sua consciência. Onde tem estado o teu coração? Eu vou te ajudar a pensar. Se você vai descobrir com muita facilidade onde tem estado o teu coração, pense da seguinte maneira. Lembre da semana que passou e se pergunte: com que eu gastei o meu tempo? No que os meus pensamentos ficaram presos? Em quais coisas eu me dediquei e gastei o meu tempo? Aí está o seu coração. Aí eu vos pergunto: você gastou tempo com Deus? Gastou tempo rezando o terço? Gastou tempo visitando o nosso Senhor no Santíssimo Sacramento? Gastou tempo nas suas práticas de oração? Gastou tempo indo à Santa Missa? Se as respostas foram não, então o seu coração não está em Deus. Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos desta conversão todos os dias. Jesus no Evangelho, depois que ele viu que com os fariseus não tinha conversa, ele chamou a multidão para perto de si. Olha, esse movimento ele é muito importante. Jesus chamou para perto de si. O que isso significa? Que quem está longe não escuta a Deus. E o que ele disse? Escutai todos e compreendei. Não é o que entra no homem que o torna impuro, mas o que sai do seu interior. Jesus está chamando para perto dele. Isso aqui não é um movimento qualquer, não, precisa ser um movimento da nossa alma. Queremos ser católicos de verdade? Precisamos nos aproximar de Deus. Queremos levar a nossa vida de fé a sério? Precisamos nos aproximar dele. E é ele quem está chamando. Quando não nos aproximamos, aí Jesus descreve um coração de quem está longe dele, um coração que é cheio de más intenções, imoralidades, roubos, adultérios, ambições desmedidas. O que tem dentro do nosso coração? Inveja, calúnia, orgulho. Peçamos a Deus essa graça de nos aproximar. É Ele que está nos chamando para nos aproximar dele. Não percamos a oportunidade que Deus está nos dando de sairmos daqui hoje diferente do que nós entramos. E se talvez, se entramos aqui como fariseus, vivendo de aparências, querendo aparecer, querendo se destacar mais que o outro, chamar atenção externamente, peçamos a Deus a graça da nossa conversão, para que possamos viver a sua palavra, aquilo que Ele nos pede. Por isso eu vos pergunto, se queremos de fato fazer este propósito de deixar Deus mudar a nossa vida, de deixar que a palavra não seja uma palavra que entre só pelos ouvidos e nunca mais mude nada na minha vida. Não, peçamos a Deus essa graça, de que Ele nos ajude a viver esta palavra e colocá-la em prática. Por isso, vamos nos perguntar, onde tem estado o nosso coração? Onde temos colocado o nosso coração? Temos colocado o nosso coração nas coisas de Deus? Peçamos a Nossa Senhora que nos ajude e interceda por nós, para que possamos, de fato com ela, seguirmos os passos de nosso Senhor Jesus Cristo.